Olá, este é o áudio de Gênesis capítulo 1. Porém, antes de começarmos nossa leitura, eu queria fazer um breve comentário. A Bíblia é, para milhões de pessoas, o livro da sua fé, mas ela também é um dos textos mais influentes da história da humanidade. Mesmo quem não é cristão, provavelmente já encontrou referências bíblicas sem perceber. Elas aparecem na literatura, na pintura, na música, na filosofia e em tantas outras áreas da nossa cultura. Talvez você tenha chegado a este canal por causa da literatura. Se esse foi o seu caminho, seja muito bem-vindo também. Em muitos aspectos, conhecer a Bíblia é também compreender melhor boa parte da literatura que veio depois dela. Se você gosta de grandes clássicos como Dante, Dostoiévski, Shakespeare, Milton, Kafka e tantos outros autores, vai descobrir que muitas dessas obras dialogam de alguma forma com as Escrituras. Por isso, espero que este projeto seja uma boa companhia, não apenas para quem deseja aprofundar a sua fé, mas também para quem quer conhecer um dos livros que mais influenciaram a história, a cultura e a literatura. Ao longo desta caminhada, vamos ler esses textos juntos. Vamos observar o que ele diz, procurar como outras passagens da própria Bíblia ajudam a iluminar cada trecho e compartilhar as reflexões que surgem desta leitura. Você perceberá que em alguns capítulos nós vamos aprofundar mais algumas questões e outros serão mais breves. Tudo isso porque eles fazem parte do meu devocional pessoal. E um ponto que eu acho importante deixar claro é que essas reflexões partem de uma perspectiva cristã reformada, buscando compreender as Escrituras à luz das próprias Escrituras, sem adicionar nada do que o texto não fala. Agora sim, vamos nos preparar, pegar nossa Bíblia, mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com reverência e gratidão. Obrigada por nos permitir começar essa jornada na Tua Palavra desde o princípio em Gênesis. Pedimos que o Senhor abençoe esses devocionais e cada pessoa que participar desta caminhada. Espírito Santo, nós Te pedimos, guia-nos, abre o nosso entendimento, acalma o nosso coração e nos ajuda a ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que a Tua Palavra não seja apenas lida, mas recebida com humildade e verdade. Pai, sabemos que a Tua Palavra se revela aos poucos e por isso pedimos paciência e sensibilidade. Livra-nos de interpretações apressadas, de preconceitos e de qualquer agenda que não venha de Ti, que não tentemos moldar a Tua Palavra ao nosso pensamento, mas que sejamos transformados por ela. Dá-nos um coração ensinável, disposto a aprender, a corrigir caminhos e a crescer no conhecimento de quem o Senhor é. Que este momento seja um encontro contigo. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu vou fazer a leitura do capítulo, eu espero que você faça a leitura também e nos reencontramos daqui a pouco para darmos continuidade ao nosso devocional. Até mais! E aí, pronto para mais um projeto de leitura? Devocional com leitura cronológica da Bíblia. Aqui no Ela Lê Livros. Bom, eu terminei de ler o capítulo, imagino que você também. E algo que a gente pode dizer é que é impossível não perceber a grandeza dessa narrativa. É um texto quase cinematográfico, onde vemos Deus trazendo tudo à existência de forma ordenada, intencional e progressiva. Você conseguiu reparar nisso também? Logo no início, já somos confrontados com uma verdade fundamental. Deus é o criador de todas as coisas. Ele não faz parte da criação, ele é anterior a tudo. E algo muito marcante é que o texto não tenta provar a existência de Deus, ele simplesmente declara: no princípio Deus criou. Deus é o ponto de partida. Também vemos que Deus cria pela sua palavra. Ele fala e tudo passa a existir. Isso nos mostra autoridade, poder e soberania absoluta. Não há esforço, não há resistência, apenas a vontade de Deus sendo cumprida. Outro ponto muito forte é a ordem. No início, a terra era sem forma e vazia, mas Deus começa a separar, organizar, estabelecer limites. Luz e trevas, céu e terra, águas e terra seca. Deus não apenas cria, ele dá forma, estrutura e um propósito. E junto com essa ordem vemos algo igualmente importante: a bondade e a beleza da criação. O texto repete várias vezes que Deus viu que era bom. Isso nos mostra que aquilo que Deus faz é não apenas funcional, mas também bom, harmonioso e apropriado. E então chegamos ao homem, criado de forma diferente de todo o restante e à imagem e semelhança de
Deus. Isso fala sobre o valor, dignidade e propósito. Ao homem é dado domínio sobre a criação, não como um dono absoluto, mas como alguém responsável por cuidar daquilo que Deus fez. Agora, antes de entrarmos na aplicação desse texto, vale lembrar algumas coisas importantes. Esse texto, tradicionalmente, foi atribuído a Moisés. Foi escrito por um povo cercado por outras culturas que tinham múltiplos deuses e histórias diferentes sobre a origem do mundo. Aqui Deus revela de forma clara, Ele é o único Criador soberano sobre tudo. Também é importante perceber que o texto não responde todas as perguntas que talvez gostaríamos de fazer. Ele não explica detalhes técnicos, não entra em mecanismos específicos, e isso é intencional. O foco não é explicar o como em todos os detalhes, mas revelar o quem. Deus nos mostra o que precisamos saber sobre Ele, e isso é o suficiente. Esse capítulo também nos ensina algo sobre nós, que devemos nos aproximar da palavra com humildade, sem tentar impor nossas ideias ou pressupostos, mas dispostos a ouvir o que Deus quer nos revelar. Agora, entrando em uma reflexão mais pessoal, algo que me chama muito a atenção é que vemos claramente que Deus é um Deus de ordem, estabelece separações, define limites, organiza o que antes era sem forma. E essa característica não fica apenas na criação. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que Deus estabelece como quer ser adorado, como seu povo deve viver. Deus não é um Deus de confusão. E isso me leva a pensar sobre como entendemos a adoração hoje. Mais do que emoções ou expressões externas, a verdadeira adoração precisa estar alinhada com quem Deus é e com aquilo que Ele revelou. E junto disso, há outro ponto que me marcou muito nesse capítulo: a beleza. Deus poderia criar tudo de forma simplesmente funcional, mas Ele vai além, a cuidado, a harmonia, a detalhe. Existe beleza na criação, e isso nos leva a refletir. A beleza importa, não como algo a ser idolatrado, mas como um reflexo de quem Deus é. Hoje vemos extremos: ou a beleza é exaltada de forma distorcida, ou é completamente desprezada. Mas olhando para a criação, vemos que ela tem o seu lugar. A beleza, quando bem compreendida, aponta para Deus. Agora sim, trazendo tudo isso para a nossa vida hoje, se Deus é um Deus de ordem, como está a minha vida? Minhas prioridades, meu tempo, minhas escolhas refletem isso? Se Deus é bom, eu tenho confiado nisso, mesmo quando não entendo tudo? Se fui criado à imagem de Deus, estou vivendo de acordo com esse propósito? E se Deus cria com ordem, beleza e intenção, o que isso diz sobre a forma como eu vivo? Cuido das coisas e me apresento diante dele? Esse texto nos convida a olhar para Deus e permitir que isso alinhe o nosso coração. Então, antes de encerrar essa nossa reflexão sobre Gênesis capítulo 1 e como é o início da nossa leitura, da nossa caminhada em devocional através da leitura da Bíblia, algo que eu acho importante a gente entender, especialmente ao ler esses capítulos iniciais, é que esse texto não foi escrito como um manual técnico. Ele não foi dado para satisfazer a curiosidade de cientistas, nem para explicar todos os detalhes de como da criação. E isso não é uma limitação, é propósito. A Bíblia não se apresenta como um livro que responde a todas as perguntas que o ser humano gostaria de fazer, mas como um livro em que Deus revela aquilo que precisamos saber sobre Ele, sobre nós e sobre o seu plano. E isso muda completamente a forma como nós lemos o texto, porque muitas vezes nós nos aproximamos da Bíblia com perguntas que ela não está tentando responder. Queremos detalhes, mecanismos, explicações técnicas, mas o foco do texto é outro. O foco é Deus, é nos mostrar quem Ele é, um Deus criador, soberano, bom, que cria com propósito e sustenta tudo pela sua palavra. E quando entendemos isso, algo se alinha dentro de nós. Percebemos que a história não é sobre nós. Nós não somos o centro, nós somos parte dessa história. Somos criaturas dentro da história que pertence a Deus, uma história maior que começa aqui, em Gênesis, e se desenvolve ao longo de toda a Escritura. E isso muda o nosso espírito ao ler a Bíblia. Nós deixamos de vir como quem quer investigar ou julgar ou tentar provar o texto e passamos a vir como quem quer ouvir com humildade, com um coração ensinável, confiando que Deus nos revelou exatamente aquilo que precisamos. Não tudo o que a nossa curiosidade deseja, e isso é suficiente. Suficiente para conhecê-lo, suficiente para viver diante dele, suficiente para sermos transformados. E com isso, acredito que podemos encerrar
o nosso dia com uma oração final. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com reverência, diante da grandeza da Tua criação e da beleza da Tua palavra. Ao olharmos para esse capítulo, vemos quem o Senhor é, um Deus poderoso, soberano, que fala e tudo passa a existir. Um Deus de ordem, de propósito, de beleza. Um Deus que faz tudo de forma boa. Pai, nós Te louvamos por isso. Ajuda-nos a viver à luz destas verdades. Se o Senhor é um Deus de ordem, traz ordem ao nosso coração, à nossa mente e à nossa vida. Se o Senhor é bom, ensina-nos a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. Se fomos criados à Tua imagem, ajuda-nos a viver de forma digna desse chamado e que possamos reconhecer a beleza que vem de Ti, não para colocá-la acima de tudo, mas para que ela aponte sempre para a Tua glória. Alinha o nosso coração com a Tua vontade. Forma em nós um espírito ensinável, humilde, sensível à Tua voz. Que a Tua palavra continue nos transformando dia após dia e que essa jornada na Tua palavra nos aproxime mais de Ti. Nós Te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.